Final de jogo no Maracanã e o Flamengo vence o Corinthians por 2-0, conseguindo uma vitória importante, 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro e uma excelente partida, um excelente jogo. Tem que ser assim, o Flamengo mudou a postura. Você viu no Maracanã a torcida aplaudindo, a torcida apoiando. É isso que a torcida gosta, é isso que a torcida quer ver do Flamengo. Jogar com garra, com raça, com gana. Flamengo 2-0 para cima do Corinthians, gols de Pedro e o garoto Lohan, hein? Garoto de apenas 17 anos, com uma arrancada do Gerson. Gerson aí acordou, jogou bem, fez uma excelente partida o Gerson, parabéns. Quando não vai bem a gente critica, mas quando realmente faz por onde merecer, a gente vai estar sempre aqui realmente elogiando. E parabéns aí ao elenco, parabéns o Gerson, parabéns o Pedro, foi realmente excelente, cobrando. Léo Pereira, sem sombra de dúvidas, cobrando muito na defesa, e o Flamengo precisa ficar de olho nessa defesa. Bola aérea, defesa, o Flamengo precisa ficar de olho ligado na bola aérea. Mas enfim, uma excelente partida do Flamengo no Maracanã, o Maraca lotado. A torcida nunca abandona o seu clube de coração, que é o Flamengo. Tá aí, continuar assim, vamos. E olha só, se o Flamengo tivesse jogando dessa forma, eu falei aqui, esses caras não desaprenderam a jogar futebol, não é possível. Os caras não desaprenderam a jogar. O que está acontecendo? Ontem a torcida foi lá no CT do Ninho do Urubu, fez um protesto e hoje o time totalmente muda a postura. Muda a postura em campo e consegue uma vitória importante. Nesse exato momento, tá, o Flamengo vai à primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 11 pontos. Só que os outros times ainda vão entrar em campo. Tudo bem. Mas é 3 pontos importantes que o Flamengo consegue nesse jogo diante do Corinthians. Flamengo bate Corinthians de todos os lados. Bate dentro de campo, bate lá fora, né? Porque dentro, fora do Maracanã teve um quebra-quebra aí, vergonha dessa torcida do Corinthians. Lá fora do Maracanã, querendo entrar, o Maracanã já fechado, queria invadir o Maracanã. Realmente aí foi porrada para todo lado. Mas enfim, o importante é a vitória do Mengão, queridão. O Flamengo fez um primeiro tempo, posso dizer assim, sensacional. Corinthians no segundo tempo foi para cima, precisando, já era de se esperar, mas o Flamengo não arregou. O Flamengo continuou jogando bem. O Flamengo continuou jogando bem. Eu achei até curioso a mudança que o Tite fez durante o jogo no intervalo, né? Que ele voltou com o Gabigol no lugar do Pedro. Pedro fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo, o Lohan foi lá e fez o gol com a arrancada do Gerson, como eu já falei para vocês, mas ele entrou com o Gabigol no segundo tempo. E o Flamengo continuou jogando bem. O Flamengo continuou jogando bem. Ele fez aí algumas substituições já no final agora. No finalzinho do jogo, né? Fez ali só por fazer mesmo. Entrando ali, tirando o Cebolinha. Entrando Luiz Araújo, Lohan saindo, entrando Léo Ortiz. E De La Cruz já no final. E entrando o garoto Vitor Hugo. Vitor Hugo entrando aí também no jogo. Mas já no finalzinho da partida. O que vocês acharam sobre essa vitória do Flamengo? Uma vitória importante. A torcida, a gente vê a torcida no Maracanã cantando, aplaudindo o time. Nicolás de la Cruz apanhou igual esse cachorro louco dentro de campo. Outra coisa, um ponto que eu quero destacar aqui, a arbitragem do futebol brasileiro precisa ficar de olho nesse jogador chamado Fagner do Corinthians, hein? Todo jogo ele sempre gosta de tocar uma porradinha ali e outra ali. Por pouco ele não deixa o Nicolás de la Cruz fora do próximo jogo. E o Nicolás de la Cruz saiu sentindo, né? Ele saiu ali um pouco cansado, porque o Fagner, ele deu uma entrada no Nicolás de la Cruz de forma totalmente criminosa. No meu ponto de vista, na minha análise, foi essa, tá? Mas enfim, foi um belo jogo. O Flamengo fez uma bela partida, né? Cartões apenas, só 2 cartões no jogo. Foi um para Romero, em cima daquela falta em Alan, e outro para o Léo Pereira. Lembrando que com esse cartão amarelo, o Léo Pereira está fora do jogo contra o Vasco no próximo sábado pela 7ª rodada do Brasileirão. Ou seja, temos aí o Léo Ortiz, né? Tá tranquilo, Léo Pereira não joga no sábado, mas temos o Léo Ortiz. O Tite terminou hoje com 3 zagueiros, né? Vale lembrar isso aqui também, né? Entrando o Léo Ortiz aí no lugar de Lohan,
e continuou com Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, mas já no finalzinho da partida. Flamengo vence 2-0, 3 pontos importantíssimo. Tabela de classificação nesse exato momento, tá, gente? Olha só, Flamengo vai à primeira colocação com 11 pontos. Só que o segundo, terceiro, quarto ali, quinto, sexto colocado, tem de 10 a 9 pontos. Então, assim, eles ainda vão jogar, né? Que no caso é o Atlético Paranaense, segundo colocado com 10, o Flamengo está em primeiro com 11, o Atlético Paranaense segundo colocado com 10 pontos, depois vem o Bahia, terceira colocação também com 10 pontos, Botafogo, Atlético Mineiro e Bragantino estão na quarta, quinta e sexta colocação, os três com a mesma pontuação, 9 pontos. Depois em seguida vem o Palmeiras com 8 pontos na sétima colocação, São Paulo com 7, Internacional também com 7, Cruzeiro também com 7 na oitava, nona e décima colocação. Depois vem aí o Grêmio, né, na 11ª e Fortaleza na 12ª, ambos com 6 pontos. Em seguida aqui embaixo temos o Criciúma na 13ª colocação, Juventude na 14ª colocação, Corinthians, que perdeu agora para o Flamengo agora no Maracanã, ficou na 15ª colocação, e Fluminense na 16ª colocação. O último da zona de fora da zona de rebaixamento é o Fluminense. Todos esses aqui do 13º ao 16º com 5 pontos cada. Lembrando que entre esses daqui apenas o Corinthians que não joga mais. Então assim, nessa rodada, falando sobre essa rodada, assim, no caso o Vasco vencer, Fluminense vencer, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Então aí, né, o primeiro da zona de rebaixamento é o Vasco com 3 pontos, vencendo vai a 6 pontos, Fluminense vencendo vai a 8 pontos, e o Corinthians desce para o primeiro da zona de rebaixamento. Vitória, que é o 18º colocado, segundo colocado da zona de rebaixamento, tem apenas 1 ponto. Atlético Goianiense também 1 ponto, na penúltima colocação, e na última o Cuiabá com 0 ponto. Tá aí o Megão queridão para dar uma respirada no Campeonato Brasileiro. Agora é focar no jogo da próxima quarta-feira. Precisa manter esse ritmo no Maracanã, joga bem e melhorar em alguns aspectos, principalmente na parte defensiva. O ataque hoje foi sensacional. No primeiro tempo o Flamengo deu uns mais 10 chutes a gols. O gol de Pedro saiu ali naquela jogadinha por debaixo do goleiro do Corinthians, 1-0. Depois que aquela arrancada no segundo tempo, né, do Gerson ali pela direita, voltou, tocou, assistência para Lohan, e Lohan jogou para o fundo do barbante. Quarta-feira é Bolívar. Quarta-feira é Bolívar pela Libertadores, e o Flamengo está numa situação muito delicada, porque o Flamengo tem que vencer os 2 próximos jogos que tem na fase de grupos da Copa Libertadores e torcer ao menos para o Palestino perder pelo menos um jogo dos 2 que ele tem. Porque mesmo o Flamengo vencendo e o Palestino também vencendo, e caso o Bolívar, acho que o Bolívar não vai perder os 2 jogos, né? Mesmo o Bolívar empatando um jogo, perdendo o outro, o Flamengo vencendo os 2, o Flamengo ainda não ultrapassa o Bolívar. O Bolívar vai a 11 pontos, o Flamengo vai a 10 pontos. Então vamos torcer para que dê tudo certo aí nessa combinação de resultados e o Mengão queridão consiga a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mas acordaram, hein? Acordaram. Mudaram a postura, o time do Flamengo mudou de postura e conseguiu uma excelente vitória em um excelente jogo hoje no Maracanã. Estão de parabéns, tá? Vamos continuar assim, que é assim que a nação quer. A nação gosta e a nação sabe que tem futebol para mostrar. Estavam jogando aí porque não quiseram fazer o quê? Ah, desaprenderam? Não desaprenderam. Eu falei sobre isso aqui, então hoje foi diferente. E vamos continuar assim e melhorar cada vez mais. Bom, vou ficando por aqui. Daqui a pouco vamos aguardar a entrevista coletiva do técnico Tite. Daqui a pouco eu trago aqui para vocês poderem acompanhar, beleza? Forte abraço, até mais, tamo junto, saudações rubro-negras.